Pega a visão do canal do Guerreiro. Nesse devocional eu quero trazer uma palavra muito importante dentro do contexto bíblico. Dor e glória do servo do Senhor. Isaías 52, versículo 13 ao 15 está escrito: Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava tão desfigurado que não era de um homem, e a sua figura não era a dos filhos dos homens. Assim ele espantará muitas nações, por causa deles reis taparão a boca, pois verão aquilo que não se lhes havia anunciado, e entenderão aquilo que não tinham ouvido. O profeta Isaías foi um profeta messiânico mais importante da Bíblia Sagrada, e ele profetizou acerca de Jesus 700 anos antes de todos os fatos ocorrerem, do nascimento de Jesus Cristo. E é muito importante, nesses devocionais que eu trago ao teu coração, nós temos que entender que a Bíblia Sagrada é um livro profético, que nos ensina através de 4 pontos importantes: criação, queda, redenção e glorificação. E é muito interessante esse aspecto da Bíblia Sagrada, porque essa sequência, criação, queda, redenção e glorificação, nós vamos encontrar muito esse roteiro em muitos grandes filmes. É incrível, não é? Os filmes de maior sucesso usam essa sequência. Você pode ver filmes épicos, Guerra nas Estrelas, é sempre ali um reinado que domina, depois do outro reinado vem e domina o reinado mau. É interessante como a arte tira muita coisa da Bíblia, né? E é importante nós termos compreensão desse propósito e aspectos da Bíblia Sagrada, bem como compreender um pouco da dispensação, compreender que a Bíblia Sagrada é um livro para a igreja, para os judeus e para o mundo. Temos que compreender essas coisas. E é um livro, principalmente, que ele é um livro profético, né? Então, o propósito do meu canal, como eu sempre falo para vocês, é trazer um paralelo do mundo natural com o mundo espiritual. O apóstolo Paulo, acerca desse versículo, principalmente o Isaías 52, versículo 15, o apóstolo Paulo ele traz uma explicação tremenda para a compreensão do nosso entendimento. Em 1 Coríntios 2, versículo 9 a seguir, ele escreveu: Mas, como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são a que Deus preparou para os que o amam. Ele traz uma revelação de Isaías 52, 15, porque aqui já tinha acontecido tudo aquilo que estava profetizado pelo profeta Isaías. E continua, versículo 10 de 1 Coríntios 2, 10. Porque Deus nos revelou pelo seu Espírito, pois o Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens entende as coisas do homem, senão também as coisas de Deus? Ninguém as compreende, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Versículo 13. As quais também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com coisas espirituais. Versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas, versículo 15, mas o que é espiritual discerne bem tudo, enquanto ele por ninguém é discernido. E para finalizar, pois quem jamais conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Deixa eu falar algo para você. Embora eu traga esse paralelo do mundo natural com o mundo espiritual, algumas coisas que eu trago no meu canal pode fugir ao entendimento se você quiser entender pelo intelecto humano, porque como diz na palavra de Deus, é loucura
É loucura um rei soberano mandar o filho unigênito morrer por mim e por você para pagar os nossos pecados. O discernimento desses fatos só é pelo Espírito de Deus, né? Então compreenda, uma coisa você precisa entender: sabedoria celestial ela é um atributo concedido por Deus. Muitas coisas na Bíblia Sagrada nós não conseguimos compreender com o nosso intelecto humano, ou como diz, sabedoria humana. Só com a sabedoria de Deus que nós conseguimos compreender algumas coisas da Bíblia Sagrada. Por isso esse paralelo que eu trago nos meus devocionais: se você tem dificuldade de compreender alguma coisa, eu tenho uma estratégia através da palavra de Deus para que você possa começar a compreender e discernir aquilo que é espiritual daquilo que é natural. O primeiro passo é reconhecer Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da tua vida, para que você possa discernir aquilo que é espiritual e aquilo que é natural. Veja bem, a Bíblia é um livro histórico, profético, de simbologias e, acima de tudo, de ensinamento para a minha vida e para a tua vida. O dicionário humano. E ele encontra essas maneiras de uma forma profética, simbólica, literária, né? É um livro. Alguns outros livros foram escritos, eu não estou criticando, mas para vocês compreenderem. Livro dos Mormons. Alguns relatos que tem naquele livro, eles não são comprovados arqueologicamente como a Bíblia Sagrada. Então a Bíblia Sagrada é um livro histórico porque boa parte dela é confirmado, boa parte não, 100% dela é confirmado pela arqueologia, pelos estudos que são feitos nas regiões do Oriente, do Ocidente. Tem lá, como se confirma. Então isso traz mais veracidade à palavra de Deus. Mas determinadas coisas nós não conseguimos entender com a sabedoria humana. E o que nós temos que fazer então para compreender? A própria Bíblia tem a resposta. Em Tiago capítulo 1, versículos 5 e 6, guarda bem esse versículo, e estude sobre ele e pratique ele. Está escrito: ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá literalmente, e não censura, e se lhe há dada. Versículo 6. Peça-o, porém, com fé, não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é sublevada e agitada pelo vento. Você tem dificuldade de compreender algumas histórias da Bíblia Sagrada? Peça a Deus sabedoria, porque pelo intelecto humano você não vai conseguir discernir algumas coisas da Bíblia. Mas pelo Espírito de Deus, pelo Espírito da sabedoria de Deus, você vai ter paz e convicção daquilo que a Bíblia Sagrada traz aos nossos corações. Então, meu devocional deste dia é instrutivo para o teu coração. Eu trouxe uma palavra de um profeta messiânico 700 anos antes do cumprimento dela. Trouxe uma revelação pelo apóstolo Paulo testificando aquela palavra profética de 700 anos antes, realizada há 2000 anos, pouco mais de 2000 anos atrás. E hoje, se você tem dificuldade de compreender a mesma Bíblia Sagrada, tem instrução. Peça a Deus sabedoria celestial, que Ele te concede gratuitamente e sem censura. Mas peça com fé, que a tua vida ficando mais pautada pelos direcionamentos da Bíblia Sagrada, você vai ter muito mais paz, mesmo diante das aflições, na convicção que o melhor ainda está por vir. Pega a visão do canal do Guerreiro, mês de janeiro finalizando, hoje é 30 de janeiro de 2023, mais um dia acaba o mês. Presta atenção, mês de janeiro é um mês de semear na fé. Por isso que existe o janeiro profético, é um período diferente, é um período de semear a tua fé. A partir de fevereiro, você começa o projeto da colheita do janeiro profético. Está entendendo? O mundo vai querer começar a semear coisas do mundo a partir de março, mas nós, com a sabedoria que Deus nos deu, começamos a semear agora nossos projetos, nossas metas, para que Deus venha nos abençoar. Pega a visão do canal do Guerreiro e tenha um ano abençoado.